Vocês sabiam que existem espécies de pererecas que só vivem em topo de montanha no cerrado? Essas pererecas pertencem à família Philomedusidae do gênero Pithecopus, no qual algumas delas são especialistas em viver em ambientes de altitude. As espécies alvos deste trabalho são as pererecas Pithecopus oreades e Pithecopus aiai. Esses ambientes de altitude são chamados de campo rupestre, e as principais características dessa fitofisionomia são as formações de drenagens responsáveis pelo escoamento da água da chuva das porções mais altas até as partes baixas. Meu nome é Ana Cecília, sou pesquisadora e aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Zoologia na Universidade Federal de Minas Gerais e vou apresentar para vocês quem são as carismáticas pererecas macaco e como elas dominaram os ambientes rupestres de altitude. Pithecopus aiai e Pithecopus oreades são consideradas espécies crípticas, ou seja, elas são tão parecidas que podem ser facilmente confundidas uma com a outra. E para diferenciá-las, é preciso utilizar outras ferramentas, como, por exemplo, a molecular. Porém, elas são inconfundíveis quando comparadas com outros anúrios de altitude. Elas são caracterizadas principalmente pelo padrão reticulado preto e laranja na lateral do corpo, dedo oponível da mão e dedo 1 do pé maior que o dedo 2. Elas são endêmicas do Cerrado e têm seu ciclo de vida essencialmente associado a córregos temporários de fundo rochoso, utilizando as folhas de arbustos para a deposição dos ovos e os poços para desenvolvimento dos girinos. Atualmente, a distribuição dessas duas pererecas tem um padrão muito interessante. Pithecopus aiai se distribui pelo sudeste do Cerrado e enclaves de campos da Mata Atlântica e Pithecopus oreades nas encostas do Planalto Central brasileiro. No entanto, existe uma região em Minas Gerais que essas duas espécies coexistem em simpatia. Como elas chegaram até ali? Como elas se divergiram? E na região simpátrica, será que existe fluxo gênico? A peça-chave para entender o quebra-cabeça de como essas duas Pithecopus se diversificaram e colonizaram os ambientes de altitude pode estar nessa possível zona híbrida encontrada. A hibridização é o mecanismo responsável pelo fluxo gênico entre indivíduos geneticamente diferentes. Então, para testar essa hipótese de hibridização, iremos utilizar técnicas de sequenciamento genômico para entender a história evolutiva e biogeográfica das espécies e qual a relação de parentesco entre as populações dessas duas pererecas nessa possível zona híbrida. Para isso, algumas etapas são extremamente importantes. A primeira são expedições de campo, onde é feita a coleta de tecido dos indivíduos. Depois é feita a etapa de bancada, onde é feita a extração de DNA, construção da biblioteca gênica e o sequenciamento dos genomas. Por último, é feita a análise de dados, onde é feita a interpretação das sequências de DNA através de análises de bioinformática. Sabemos que essas duas espécies possuem um alto nível de conservação de nicho. Então, será que a forma que elas usam o ambiente pode estar promovendo a hibridização? Se você se interessou pelo assunto, ficou com alguma dúvida ou quer saber o desfecho dessa história, me mande um e-mail. Vamos conversar!